Olá, boa noite, boa noite. Obrigada para quem está entrando, boa noite. Hoje nós vamos falar de telemedicina, um pouco sobre o que é essa ferramenta, o que é esse método, na verdade. Boa noite, pessoal, quem está entrando. Vamos abordar também nesta noite, nessa 1 hora aqui de live, sobre o que a pandemia mudou na lei e que nos beneficiou ou que nos atrasou, os benefícios, as desvantagens da telemedicina. Vamos abordar para você que é paciente, está com dúvida de marcar uma teleconsulta ou não, se isso é seguro, se essa é uma opção segura. Para você médico, quais ferramentas, quais plataformas escolher. Hoje nós estamos trazendo uma advogada que vai nos abordar todas as leis que nos respaldam como médicos e quais são as formas corretas para fazermos esse método funcionar. Você que é paciente, que tem dúvidas de onde, como que você pode fazer, por onde, qual caminho, se seus dados vão estar seguros ou não, se essa teleconsulta será sigilosa ou não, nós vamos abordar tudo aqui. Para quem está entrando agora e tiver alguma pergunta, pode fazer sua pergunta nesse ícone de interrogação. Eu vou estar buscando as perguntas lá. E quem conhece alguém que gostaria de saber como que funciona, algum colega médico que está em dúvida sobre como faz uma teleconsulta, clica nesse botão aqui do encaminhar, que é como se fosse um aviãozinho, uma pipa, encaminha para o seu colega, que hoje nós vamos tirar as dúvidas de quem estiver por aí. Boa noite a todos. Vou só aguardar a doutora Estela entrar e já vou convidá-la para participar conosco desse bate-papo. Doutora Estela, vamos esperar a doutora Estela entrar. Boa noite, pessoal. Aqui, estou convidando já ela. Eu acho que já tô aguardando só ela entrar. Já mandei o convite, doutora. Boa noite, doutora Estela. Tudo bem? Obrigada pelo convite, por aceitar participar dessa live comigo aqui pelo Instituto, pela doutora Janaína Mello. Eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho para os nossos convidados, por favor. Sim, boa noite, doutora Janaína, boa noite a todos os participantes, os presentes. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite para participar dessa live, né? Para trocar informações, experiências, nesse momento aí de muito pânico, né? Entre a população. Queria também aproveitar a oportunidade e agradecer a toda a classe médica, né? Por tudo que tem feito pela sociedade neste momento aí de pandemia. Atuo na área trabalhista e também voltado para empresas, né? E também no direito médico. E aí viemos aqui, né, trocar essas nossas experiências sobre o risco jurídico aí da telemedicina, né? Quais os cuidados que o médico deve ter, o paciente também, para esse atendimento. Perfeito. E vamos começar então conversando, pessoal, o que é a telemedicina, né? A telemedicina ela é um método. Como muitas pessoas falam que é uma ferramenta, na verdade ela não é uma ferramenta, ela é um método. É um método que o exercício da medicina já utiliza há muitos anos, isso não é de agora, não é algo que veio com a pandemia, já existe já desde 2002, já está bem instituído em outros países, na Europa, nos Estados Unidos, já era utilizado, tá? E nós já utilizávamos também médicos como outras formas, como teleorientação, telemonitoramento e teleinterconsulta. Quando precisávamos discutir algum caso entre médicos ou até mesmo avaliar à distância alguma orientação, era utilizado teleconsultas. Aulas, discussões de casos clínicos também eram feitas por este método. Mas por conta da pandemia, alguma coisa mudou. Conta para nós, doutora Estela, o que mudou na lei que tornou isso possível? Sim, agora em 2020, né, por conta da pandemia, o Ministério da Saúde editou uma portaria regulamentando esse atendimento através da telemedicina em caráter excepcional, enquanto durar aí o período da pandemia, né? Na verdade, nós estamos falando, como a doutora falou, de um assunto
a portaria é de 2020, mas não é um assunto novo. A telemedicina já existia no Brasil, né, já há algum tempo. A telemedicina, justamente o Ministério da Saúde autorizou devido a esse momento de distanciamento social. Então, para evitar aglomeração de pessoas, trânsito de pessoas, né? E é possível fazer nas 3 modalidades que já existiam. Então, a tele-interconsulta, que é médico de ponta a ponta, né, na qual pode ser feita a troca de informações para auxiliar no diagnóstico, no terapêutico, né? O telemonitoramento, que seria médico e o paciente, seria a própria consulta em si, né? E a teleorientação, onde o médico atende e faz só o encaminhamento do paciente. Então, nesse momento, está regulamentada, tá? Em conjunto a isso, o Conselho Federal de Medicina também emitiu um ofício, né, indo além daquela norma de 2012, que regulamentou já a telemedicina aqui no Brasil. Então, é possível, sim, fazer a telemedicina no Brasil, nesse momento, e de forma segura, tá? Desde que o médico aí se cerque e atenda os requisitos da lei. Então, a primeira pergunta que tinham feito para mim nas perguntinhas do Instagram é o que era, nós já respondemos o que é a telemedicina e se é uma opção segura tanto para o paciente quanto para o médico. Então, a lei, de acordo com a doutora Estela, falou assim, nós nos respalda como médicos, então é uma opção segura hoje para fazermos a consulta e hoje nós vamos saber como que se faz. Então, primeiro, quais são as vantagens, os benefícios para a gente utilizar a telemedicina? É claro que o distanciamento favoreceu muito por conta do Covid, mas existem outras vantagens da telemedicina. Hoje mesmo, doutora Estela, eu atendi o 3º paciente de Macapá. Agora vejam bem, meu consultório é em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, atendendo uma criança, um paciente de Macapá, que veio de uma outra colega adulta, uma outra paciente adulta também que tinha atendido em Macapá. Agora, como que um paciente de Macapá consegue acesso a um especialista? Lá ela falou que não tem especialista, não tinha alergista. Ela falou que se ela precisasse de um neuroinfantil e a criança dela tem autismo, ela também não tinha como passar numa neurologista infantil. Então, a condição desse paciente, ele teria que migrar para uma cidade mais próxima, por exemplo, Belém, gastar com deslocamento, gastar com moradia, gastar com alimentação. E tudo isso para uma pessoa que é carente, uma população que não tem condição, dificulta muito. Então, a telemedicina hoje é uma das grandes vantagens, além do distanciamento e da segurança por conta do Covid, é justamente poupar o deslocamento, o benefício de você poder levar a medicina para regiões que basta um sinal bom de internet, que você pode atender esse paciente. Entendeu? Então, isso... Maior número de... Isso, com certeza, eu acredito, né, doutora, que é uma das grandes vantagens, né? Isso, torna acessível, né, o acesso à saúde ao maior número de pessoas, independente do lugar e do tempo, né? Também economiza, porque evita o deslocamento, vai evitar um custo também para o paciente, né? E também essa possibilidade de troca de informações entre especialidades médicas. Então, vamos supor, uma cidadezinha que não tem a especialidade... dermatologia ou alergista, né? Então torna-se mais acessível, né? E isso é muito vantajoso. Aqui, muitas especialidades, por exemplo, dermatologia é uma especialidade que está conseguindo, na grande porcentagem, em torno de 90%, de acordo com o CFM, atingir teleconsultas, porque com uma foto ele consegue visualizar como que é o tipo da lesão do paciente e fazer o diagnóstico. E a Marta Guidassi, já mandar um beijo para essa querida Marta, um beijo para o seu marido, uma alergista maravilhosa de Brasília, está aqui nos acompanhando, obrigada pela presença. E ela já fez a primeira pergunta, se telemedicina pode ser utilizada na primeira consulta. Sim, ela pode ser utilizada como uma primeira consulta, porque antigamente nós podíamos conversar com o paciente, a doutora Célia, você vai falar melhor isso, através de WhatsApp, outras ferramentas, quando o paciente já havia passado presencialmente na primeira consulta. Então, ele vem primeiro no seu consultório e depois você pode trocar informações pelo WhatsApp ou falar por telefone, orientando esse paciente? Sim. Agora, com essa nova lei que a doutora Estela falou, nós já podemos fazer a primeira consulta, o caso novo, toda a anamnese,
já virtual, já Sim, online, sim. E do certo? ponto de vista jurídico, a portaria não tem nenhuma objeção com relação a isso. Então, o médico está liberado, sim, para uma primeira consulta, fazer esse atendimento por meio da telemedicina. Tá? Só observando os requisitos da lei, né, cumprindo direitinho, para não ter, para garantir até uma segurança no atendimento. E ela já pergunta aqui também se a gente tem que gravar a teleconsulta ou não. Nós vamos abordar o que a gente precisa fazer, mas se a senhora quiser responder, doutora, pode responder. Tá. A gravação não é obrigatória, né? Portanto, se o médico quiser gravar, ele precisa do consentimento do paciente. No termo de consentimento, é recomendável, se for fazer a gravação, que coloque lá uma cláusula, um item, de que vai ser feita a gravação e o paciente está autorizando. No entanto, assim, do ponto de vista jurídico, não é muito recomendável, porque o médico acaba atraindo um risco a ele. Porque se houver vazamento desses dados sigilosos, pode causar aí uma responsabilidade ética e até jurídica para o médico, né? Se houver vazamento das informações sigilosas. Então, assim, é atrair uma responsabilidade, de certa forma, assim, avaliando cada caso, mas talvez até desnecessária, né? Que é o risco de perder esses dados ou então se propagar essa informação sem autorização do paciente. Então, Tá? perfeito. Tomar cuidado, então, se gravarem. Não pode gravar sem o consentimento do paciente. Então, doutora Estela, fala um pouquinho para a gente dos cuidados médicos. Nós que somos médicos, como que nós podemos nos proteger no atendimento à distância, nessas teleconsultas na telemedicina? Como que tem que ser as nossas escolhas para esses passos? Sim. A primeira coisa, o atendimento por telemedicina, ele requer os mesmos padrões éticos e normativos usuais numa consulta presencial. Tá? No entanto, pela telemedicina, o atendimento à distância, o médico necessita de uma plataforma digital. E a escolha dessa plataforma é muito importante. Então, assim, porque o médico ele tem que garantir a segurança desse sigilo de informações trocadas com o paciente. A escolha dessa plataforma é bom, antes do médico adquirir essa plataforma, é bom ele buscar no mercado o que essa empresa está te oferecendo. Se ela tem experiência, se ela tem reputação, né? Se ela vai te garantir uma segurança de modo que você consiga armazenar os dados de modo seguro, os dados desse paciente, né? Então, o que nós recomendamos? Que o médico, eu sei que é comum não fazermos isso, mas ler os termos de uso e a política de privacidade dessa plataforma, para verificar se os dados ali vão ser armazenados de forma correta, porque essa plataforma ela pode utilizar recursos de detecção de vulnerabilidade, fazer backup constantemente, realizar controles de acesso, tudo isso aí para evitar o vazamento, né, do sigilo profissional entre médico, né, e o paciente também. Porque esses dados obtidos na consulta, eles têm que ficar armazenados de modo seguro para evitar acesso de terceiros e, inclusive, de médicos que não participaram dessa consulta. Né? Então, uma recomendação que também nós fazemos é também implantar uma política de gestão no ambiente de trabalho, na sua equipe. Por exemplo, seu consultório. Nós também advogamos para a empresa, né, na parte trabalhista, inclusive clínicas também, né? E uma das recomendações é, por exemplo, a sua secretária. Ela tem acesso a uma parte dos dados sensíveis do seu paciente. Ela que faz ali a coleta dos dados, o nome, né, os dados pessoais. Então, o que nós recomendamos? Faça uma regrinha por escrito, um documento, um procedimento, na qual ali ela vai ter que manter sigilo das atuações dela, sigilo profissional também, proibindo ela de ter acesso de passar ou vazar informações, né? Isso é muito importante, doutora Estela, porque alguns consultórios são estruturados ainda em prontuários físicos, onde talvez, assim, né, um prontuário físico, a secretária tenha acesso aos dados do paciente. Por exemplo, no nosso Instituto de Alergia, todos os prontuários são eletrônicos, codificados por senhas, então a secretária ela só tem acesso ao nome, telefone, endereço e dados cadastrais do paciente. O prontuário eletrônico ela é uma outra senha, não uma tem outra acesso, isso. que ela não tem acesso. Então, não seria necessário a gente utilizar
esse termo, mas ainda existem muitas clínicas que são prontuários físicos no papel. Então é importante saber, pessoal, que tem que fazer esse documento com a secretária de sigilo. Isso, não só com relação ao prontuário. Prontuário é um outro cenário que é o médico que tem acesso, inclusive através da telemedicina. Mas eu digo assim, a secretária tem acesso aos dados pessoais, nome, RG, profissão do paciente, né? Independente se for pela telemedicina ou não. Então, é importante, com relação a esses dados sensíveis, também ela assine um documento no qual ela mantém sigilo profissional também, das atividades ali que ela faz, tá? Para evitar esse tipo... Porque lá na frente eu vou falar da Lei Geral de Proteção de Dados, tá? E todos os profissionais vão ter que observar essa lei também. Vamos comentar já sobre isso, então, que aí depois a gente termina um pouquinho de falar sobre a plataforma. Eu acredito que muito médico não saiba que existe essa lei e que nós temos um tempo hábil para colocar tudo em ordem. Chama Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. O que significa isso, doutora Estela? Isso. Essa não é qualquer plataforma, qualquer aplicativo que vai ser utilizado, né, que pode falar que você possa utilizar para telemedicina. Por quê? Os aplicativos, a plataforma para telemedicina exige características especiais que garantam a segurança do sigilo das informações, né, do armazenamento das informações, de modo que não fira a Lei Geral de Proteção de Dados, nós chamamos de LGPD. Essa lei, ela foi criada em 2018, porém, ela passaria a ter vigência a partir agora desse mês, agosto de 2020. Mas por conta da pandemia, o prazo foi prorrogado, ela vai ter vigência a partir de 2021. Então, todo documento que contém informações sigilosas relacionados a dados sensíveis, que seriam dados sensíveis, dados pessoais, dados do paciente, ela é protegida por essa lei. Essa lei, na verdade, ela vem, em resumo, ela dita as regras que as empresas e prestadores de serviços como elas podem utilizar os dados sensíveis, esses dados dos seus clientes, dos seus pacientes, né? Então, assim, todo profissional da saúde, inclusive, profissional liberal, vai ter que se resguardar por essa lei, visando assegurar o sigilo das informações. E se não houver enquadramento a esta lei, o profissional ele pode ter uma responsabilidade aí alta, né? Vai ter que ser, pode ter até... Qual órgão que fiscaliza essa lei, essas clínicas? É a própria vigilância? Isso é um órgão separado. Isso é um órgão separado, né? Que vai proteger esses dados sensíveis. Nós tivemos um exemplo de um curso que nós fizemos. A pessoa jogou fora o currículo, né? Um funcionário deixou um currículo e jogou no lixo o currículo. E pegaram esse currículo e embrulharam. Foi parar esse currículo no comércio. E embrulharam um produto para fornecer para o cliente. Então, houve vazamento de dados ali. Então, todo profissional vai ter que ter cuidado com o vazamento desses dados, né? Tem toda uma regrinha para seguir nessa Lei Geral de Proteção de Dados, é que o assunto é extenso, não daria para a gente abordar aqui na live, né? Uma outra live, a única coisa é que o médico vai ter que seguir... vai ter que se precaver com relação a se adequar a essa lei, a essas novas regras, tá? Que o vazamento de dados sensíveis pode gerar punição e multa, tá? Então, assim, se adequem a essa lei. Por isso que o prontuário, a escolha do prontuário eletrônico, no caso da telemedicina, é muito importante. Ele então, de extrema importância. A parte da plataforma, para que quem está participando entenda melhor. Hoje, muitas pessoas têm utilizado para teleconsulta plataformas como WhatsApp, Zoom, Google Meets, Skype, Facebook, Instagram. Ainda não existe uma normativa, a doutora Estela pode falar, contra essas plataformas. Porém, nenhuma delas que eu citei agora são indicadas como uma plataforma ideal para realizar uma teleconsulta. Segura. Por quê? Porque um dos princípios que a doutora Estela já falou é dos dados criptografados. Aí alguns de vocês podem falar, mas o WhatsApp fala lá, dados criptografados. Porém, pessoal, eles são criptografados só na hora que chega. Porém, depois que chega no seu WhatsApp, eles já viram um arquivo de documento normal. Sendo que você pode compartilhar dados através do encaminhamento, daquela setinha de encaminhamento do WhatsApp, muito facilmente. Então,
não tem proteção de criptografia, por conta você pode encaminhar dados depois que chegam no seu WhatsApp. Um outro problema é a autenticidade. Se alguém pega seu celular, não tem senha, alguém que te furtou e tem esses dados ali. Então, é um problema também. Outro problema é que você pode apagar as informações dessas plataformas, do WhatsApp, por exemplo. Se você pode apagar, isso não pode ser um registro médico. Você pode mudar a ordem. Nós sabemos que no prontuário, seja físico ou eletrônico, ele não pode ser mudado a ordem da evolução. Você não pode ficar apagando e rasurando, porque aquilo é um documento oficial que você responde por ele, médico. Sim, sim. Um outro problema do WhatsApp é o corretor gramatical. Você escreve... Quantas vezes você não escreveu uma frase, o corretor escreveu outra e você jogou na pressa e mandou? Tendo informações truncadas. Às vezes você também manda uma pergunta, a pessoa responde outra, e você tem informações, um texto que não é coeso. Por tudo isso, WhatsApp, Google Meet, Skype, Zoom, essas plataformas não são as mais indicadas, ok? Então, poxa, algumas pessoas já me perguntaram qual plataforma que eu uso, qual que é mais indicada. Existem várias no mercado. A grande maioria não é gratuita, é comercial, então vocês vão ter que investir um pouquinho nisso, tá bom? Mas o meu conselho para uma plataforma segura é que ela tenha o HIPAA Compliance, HIPAA, Health Insurance Portability Accountability Act. O que é isso? Isso, na verdade, é uma diretriz dos Estados Unidos, que foram feitos diversos testes em diversas plataformas de segurança, passos a serem seguidos, de segurança, criptografia, análise de dados, backup, tudo correto, com a melhor segurança possível que uma plataforma deve oferecer. Então, se você está procurando uma plataforma e você quer a plataforma Gold Standard, a melhor, para você trabalhar na sua clínica, no seu consultório, que dê maior segurança para o seu paciente, para não ter vazamento de dados, procure uma HIPAA Compliance, tá? Existem várias no mercado, mas você vai ter que investir realmente com algum valor, porque gratuito, essas ferramentas gratuitas que são disponíveis, infelizmente elas têm alguns pormenores que não correspondem aos dados fidedignos que uma plataforma deve ter. Certo, doutora? Sim, no caso, segurança jurídica, né? Então, voltando para o lado jurídico, né? Realmente, o médico tem que se cercar. É uma plataforma também que garanta a ele a segurança. Que ele consiga armazenar as informações precisas ali naquela plataforma. Então, tem que ser também uma plataforma funcional, né? Que ele possa armazenar todos os dados para fazer o prontuário de forma digital, digamos assim, né? Por isso que Skype, rede social, plataformas de rede social não são seguras mesmo, não são recomendadas, né? Mas mais do que eu, doutora Janaína, o pessoal da área da saúde, é que sabe da plataforma mais adequada, né? E que ofereça maior segurança. Outro ponto também que o médico tem que observar na hora do teleatendimento, da teleconsulta, é verificar se aquele paciente que ele está atendendo, de fato, é aquela pessoa que consta na identificação. Então, por isso que é a justificativa da plataforma adequada, né? Em contrapartida, o paciente... É interessante, né? Às vezes você vai procurar um médico e fala assim, não, eu preciso de um alergista, fala assim, tá um nome na internet lá, fez um marketing, será que ele é alergista mesmo? Eu preciso de um imunologista, porque essa época de pandemia eu quero saber como é que tá a minha imunidade por conta do Covid, e aí tem tantas pessoas se dizendo imunologistas que na verdade não são. Então, a dica, pessoal, como que eu faço para reconhecer um especialista na verdade? Procurem a sociedade respectiva a essa determinada especialidade. Por exemplo, no caso da alergia, existe a Sociedade Brasileira de Alergia e Imunologia, ASBAI. Existe um site, um Instagram. Você entrando no site, você vai ver o título de especialista desse médico. Se esse médico ele tem o RQE, que é o Registro de Especialista, justamente nesta profissão, para que ele possa responder e atuar por isso. Procurem saber em qual especialista vocês estão. Eu estou procurando uma dermatologista. Vejam realmente se ela só fez um curso de dermatologia estética ou se ela é uma dermatologista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia.
E não é difícil. Entrem no site, vejam, analisem o currículo desse médico. Não é isso, Sim, doutora? sim. Fazer uma busca junto ao próprio conselho regional, né, nas páginas sociais, né? Então tem sim as ferramentas para o paciente também buscar se realmente aquele médico, aquele profissional mesmo que vai o atender. Porque como é à distância, não tem aquele contato físico, aquele contato pessoal entre médico e paciente, é recomendável sim, né, na visão do médico, ele verificar se aquela pessoa que ele vai atender realmente de fato aquela que consta os dados com a identificação que foi passada, né? E em contrapartida o paciente passa a busca, né? Como a doutora bem colocou. Tá? Perfeito. Agora vamos abordar quais são as etapas obrigatórias para uma teleconsulta. Você que é médico e está querendo começar a fazer teleconsulta, o que você precisa? Anota aí. Primeira operação que tem que ser feita: termo de consentimento livre Muito livre. esclarecido. TCLE. Fala, Documento de doutora, suma como que importância, tem esse que ser esse documento. termo? Isso, esse documento já é, da classe médica, ele já é conhecido, né? Mas esse termo para telemedicina, ele é muito importante. Então, ele tem que ser feito e passado para o paciente antes de que seja feito o pagamento, antes que seja feita a consulta, para ele ter acesso. Como a relação entre médico e paciente é uma relação de consumo, você tem que passar a informação para ele antes, as condições, né, de como vai ser aquele atendimento, para ele aprovar. Então, esse termo tem que ser feito, tem que ser muito bem elaborado. Ali nesse termo, o que tem que constar? Requisitos mínimos. As impossibilidades e limitações desse atendimento, né? A impossibilidade de fazer o exame físico, ele precisa saber dessa informação. Requisito mínimo que o paciente necessita para fazer esse atendimento, então, o que ele precisa para fazer esse atendimento à distância, né? Qual o uso da plataforma, dá para fazer pelo Por exemplo, se ele precisa aplicativo. baixar algum programa, se ele tem que ter uma internet Isso, boa, isso. isso, essas orientações. Também as características com relação ao pagamento, também com relação a se for O pagamento tem que estar da escrito no termo consulta. de consentimento livre e esclarecido, doutora? E isso, as características. Isso, tá? Tem Com que ser relação ao pago pagamento. antes, pessoal, até 30 minutos antes da consulta. Isso, Se é por transferência bancária ou não, se é por depósito. Tem que estar escrito, tem redigido que ser isso no termo. detalhado. Isso, tem que ser bem detalhado, porque isso são as condições para a consulta. Então, ele tem que ter acesso antes de quais são essas condições para ele fazer essa aprovação, se ele vai autorizar ou não. Também com relação, se for necessário encaminhar ele para o atendimento presencial, tem que constar ali nesse termo, se vai haver a devolução do pagamento dessa consulta que foi feita por telemedicina ou não. Esse Isso é uma documento, pergunta ele que sempre me fazem. Para minha fazem. secretária, para você. Doutora, e se por acaso eu precisar depois de uma consulta presencial? O médico não pode se negar porque ele fez uma teleconsulta. Pelo contrário, vocês são médicos. Se numa teleconsulta você vê que o paciente está com falta de ar, ele precisa ser analisado, avaliado presencialmente, seja na hora, ele tem que ser encaminhado para um pronto-socorro, para uma unidade de emergência, ele deve ir. Tá? Ou se pode ser Sim. esperado e marcado no dia seguinte, ou ir no seu consultório para ser avaliado presencialmente. Então, isso é uma decisão do médico. Se ele avalia em qualquer momento da teleconsulta que somente a teleconsulta, que é uma investigação clínica, ele não conseguiu abranger o tratamento e não conseguiu alcançar o diagnóstico e precisa de uma etapa presencial, ele tem que marcar uma presencial. E aí tem que constar tudo isso no termo de consentimento, tá? Outro detalhe que é importante é, nesse termo, informar o paciente o ambiente na qual deve ser realizada esse atendimento. Então, que não pode ser feito em local público, né? Até na própria consulta, o médico visualiza, né, o ambiente que o paciente está. Por quê? Nós nos preocupamos com vazamento de dados, sigilo profissional. Então, se houver vazamento de dados, pode acarretar uma consequência aí ética e jurídica para o profissional da saúde, para o médico, né? Então, nesse termo também pode ser acrescer uma cláusula, né? Nesse sentido, porque ele foi orientado de qual é a regra, a condição para aquele atendimento à distância. Então, você é muito importante. Está fazendo a teleconsulta e vê que seu paciente está na rua
Você fala assim, ele foi orientado, cancela a teleconsulta porque vai ter problema jurídico. Não pode. Sim, sim, se ele vier a questionar no futuro, o médico está respaldado ali, documentalmente, né? Tem o documento, olha, eu orientei, foi passado a ele, então ele correu risco. Mas proceder, como a doutora Janaína colocou, é a melhor forma, né? É que o documento é a comprovação, né? A comprovação daquilo que você passou para ele. Perfeito. A Marta está perguntando aqui se existe tempo de retorno de teleconsulta. Marta, não tem tempo obrigatório, né, doutora Estela, pela lei. Eles não falam, não Sim, abordam isso. não. A Então, lei não silencia. isso é uma decisão do médico e do Pessoal, paciente, pessoal. Então, é subjetivo. como você marcaria o seu retorno no consultório presencial? Se você marca um retorno em uma semana, você vai marcar a teleconsulta em uma semana. Se você vai marcar em 15 dias, em um mês, ou até 30 dias. Ou, geralmente, no meu termo de consentimento, Marta, eu coloco acima de 30 dias será solicitada uma nova consulta. Ou se o problema for uma outra doença. Por exemplo, o paciente ligou para você com uma dor de garganta e você ou uma mancha de pele. Sim, Nesses é um outro 15 fato. dias, ele está com uma outra doença, uma falta de ar ou uma febre por um outro motivo. E é uma outra patologia. Não tinha nada a ver com a primeira questão. É uma outra consulta. Não é o retorno da primeira. Tá certo? Então, isso Sim, sim, tem respaldo, né? sim. Por isso que é importante constar tudo isso no termo de consentimento. Esse documento faz parte, digamos assim, do dossiê do médico, né? Claro que o médico tem que resguardar a vida, né, e a saúde do paciente, mas ele tem que se precaver juridicamente. Então, esse termo ele tem que ser muito bem elaborado, porque isso aí garante a segurança jurídica do médico também, se ele for demandado judicialmente, ele utiliza como prova, né? Então, muito bem. Então, nós já falamos alguns pontos importantes. Depois, se vocês precisarem de ajuda, pode entrar em contato com a doutora Estela no Instagram dela, que ela vai poder orientar como que é feito um termo de consentimento específico para a sua clínica, para a sua especialidade. Ela que orientou também na construção do meu instituto, do meu termo, e hoje eu tenho essa segurança. E é importante a gente falar Isso. um pouquinho como que o paciente vai assinar esse termo, né? Então, existem algumas possibilidades de assinatura. Você pode mandar esse termo de consentimento através do e-mail, o paciente ler, imprimir, escanear e te enviar de volta por e-mail. Você pode mandar, eu faço da seguinte forma, eu mando pelo WhatsApp, o paciente lê, copia a mensagem, coloca o nome, o CPF, um de acordo no final, e eu salvo essa assinatura e essa resposta na nuvem do prontuário eletrônico. Isso é importante, pessoal. Se você vai imprimir, se você vai mandar o motoboy entregar no local da casa dele, pegar a assinatura de volta, ou se você vai usar um programa que chama DocuSign, que é um programa eletrônico que você assina e já tem respaldo, mas ele é pago. Então você pode escolher a metodologia que você vai mandar, se é por e-mail, se é pelo WhatsApp, ou se é realmente entregando para a pessoa. Porém, você tem que armazenar, não é, doutora, esse documento. Isso, sempre salvar. Por quê? Voltando para a segurança jurídica, isso aí faz parte do dossiê. Então, seja por WhatsApp, e-mail, um ok, né? Ele tem que concordar com os termos, ciente de acordo com os termos. Você salva na nuvem e arquiva como documento, você orientou ele e ele aceitou. Tá? Isso aí é para respaldar mesmo o médico também juridicamente. Tá? O ideal seria que ele assine, mas é incompatível com o atendimento à distância, né? Então, utiliza-se sim WhatsApp, algum outro meio de comunicação, desde que ele dê o ok dele. Mas para quem quiser assinatura, existe a possibilidade, hoje existem algumas plataformas, Digital. como o DocuSign digital, que tem como você Sim. fazer assinaturas eletrônicas digitais. É que para algumas populações, doutora Estela, mais carentes, acessível, né? esse tipo de planejamento se torna um pouco difícil, porque eles acabam não entendendo a metodologia. Acredito que é porque tudo é novo. Talvez no futuro isso seja muito fácil e todo mundo já tenha se acostumado com a assinatura digital. Mas nem todo mundo hoje tem uma assinatura digital cadastrada, então complica um pouquinho por conta disso. Mas o velho e bom
e-mail ou WhatsApp, desde que Sim, você WhatsApp. salve, pessoal. Salvem as informações, guardem como prova que o paciente leu e assinou, tá? Então, primeiro ponto obrigatório, TCLE, termo de consentimento livre e esclarecido. Segundo ponto obrigatório para telemedicina, o paciente deve informar o motivo da consulta por escrito. Como assim? Geralmente, como que era antes? O paciente ligava para sua secretária e falava: Ah, quero marcar com a doutora Janaína Mello. Ah, que horário, tal, porque tá tendo um problema. E era por telefone e ele é presencial. Porém, hoje, por conta da teleconsulta, existe essa normativa. Nós temos muitos médicos estão fazendo questionários prévios. Então, perguntando o que o paciente tem, qual seria o tipo de consulta, até mesmo para triar, saber se é possível fazer uma teleconsulta ou se isso tem que ser presencial. E essas questões podem ser mandadas por e-mail, e aí você salva, ou você pode mandar pelo WhatsApp. Geralmente, quando o paciente também entra em contato hoje numa clínica, muitas vezes é pelo WhatsApp. E ele pergunta: quero marcar com a doutora Janaína Mello. Pois não, qual seria o motivo? Gostaríamos de marcar. Você pode montar um pré-questionário e enviar para esse paciente e ele te responder e você arquivar isso como um documento. O terceiro Também faz passo, parte e muito importante, é o registro obrigatório por prontuário médico. É claro que as normas do Conselho Federal de Medicina nunca mudaram e nós temos que registrar a anamnese, o exame físico, seja virtual, as orientações e a conduta em um prontuário médico. Não necessariamente eletrônico. Eu posso utilizar um prontuário médico físico no papel? Posso. Posso utilizar. Deu pane no sistema. Não sei, meu prontuário eletrônico não está funcionando. Posso utilizar? Pode. Só que existem algumas normas que a gente não pode esquecer de escrever nesse prontuário médico. Conta para nós, doutora Estela, por favor. Sim. Através do atendimento de telemedicina, essa portaria determina que, além dos dados que você já coloca no prontuário, tem que colocar agora a hora e a tecnologia utilizada. A Então, isso é plataforma. muito importante. Isso, a plataforma utilizada, a tecnologia utilizada. Então, isso tem que estar registrado no prontuário médico. Por isso que é recomendável que o médico busque uma plataforma que agregue essa funcionalidade, consiga registrar todos esses dados necessários nesse prontuário digital, relacionados aí à data, a hora, a plataforma utilizada, os dados do paciente. Tá? Então, Muito vamos lembrar importante. que não esquecer de médico adora esquecer isso, né? Colocar data, hora, tecnologia. Pessoal, vocês não vão esquecer nunca mais se vocês passarem por Sim, algum processo, hein? Então, por favor, sim, sim. eu sempre aconselho você escolher uma plataforma eletrônica, ter um bom prontuário eletrônico, porque a maioria dos prontuários eletrônicos já vem tudo isso. O tempo da sua consulta, quanto tempo durou, isso é importante, se durou 20 minutos, se durou uma hora, entendeu? Já tem o O campo dia, correto, né? já tem o método correto, já vai sair os passos, tem que ter os passos de diagnóstico, queixa clínica, conduta. Então, Sim, isso é um passo importante, tá? O outro nós já abordamos, que é o local de atendimento para videochamada. Isso é o quarto passo obrigatório para a telemedicina. Tanto o médico tem que estar num local resguardado, não pode estar comendo, tem que estar com uma roupa apropriada, como se você estivesse no seu consultório. E alguns médicos fazem teleconsulta no próprio consultório mesmo, justamente para não ter interferência do home office. Nem todos podem por conta de família, mas o importante é que seja um lugar resguardado, que não tenha vazamento de dados, ok? E por fim, é interessante vocês enviarem um resumo do atendimento para o paciente. Isso é uma segurança do que você fez, do que você orientou. Como que é esse resumo? Com a data, a hora, a plataforma que foi realizada pela videochamada, o motivo da consulta, 2 ou 3 linhas explicando o que vocês escorreram e a conduta. Isso é uma forma de comprovar o que foi orientado, para que esse paciente, né, doutora, não venha falar depois que não foi orientado, não foi respaldado da sim, devida sim. forma. É importante encaminhar e pedir um ok do paciente, um feedback dele, porque isso faz parte dessa segurança jurídica do médico também, do dossiê, né? Porque se mais cedo ou mais tarde o médico ele for questionado, ele vai ter que comprovar que orientou o paciente, que esclareceu, né? E que fez esse atendimento
de forma correta. Se ele tem esse documento, a demanda judicial pode vir, mas ele está documentado, está respaldado. Ele pode questionar se o médico não me informou que poderia fazer esse exame ou que teria problema essa medicação, né? Então, é muito importante esse feedback e anexar lá na nuvem também juntamente com o prontuário médico. O okzinho do paciente. Fui orientado, não tenho dúvidas, né? Isso ser insistente com essa resposta. E, doutora Estela, muitos pacientes me perguntam também, assim, doutora, mas você vai poder mandar receita para mim? Você pode pedir exames por teleconsulta? Como que é isso? Eu vou falar por uma câmera e a senhora consegue me mandar pedido de exame, pedido de receita? Fala um pouquinho sobre isso. Como que os médicos podem emitir receitas, atestados, pedido de exames? Isso é possível por meio eletrônico? Sim, é possível sim. Atendimento à distância, desde que o médico tenha uma assinatura digital, um certificado digital, ele pode emitir sim a receita, né? Ou atestado médico do paciente. E aquele médico que não tem o certificado digital, ele pode emitir a receita, o receituário, escaneia e encaminha para o paciente. E ele se coloca à disposição do farmacêutico para confirmar a veracidade desse atestado. Então, Oi, pode falar. Tá, desde que ele tenha o certificado digital. Certificado digital, pessoal, vocês podem escolher, tem vários, não é caro, tá? É algo que ajuda muito. Você pode pagar anual, pode pagar a cada 3 anos. Existem certificados por nuvem, pelo aplicativo de celular, por cartão digital. Existem vários modelos de certificados. Pelo token, obrigada, doutora. Tem vários modelos que facilitam essa assinatura. Agora, para você que é paciente, você vai receber uma receita com um código de barras e com um site e um número, um código, que você vai entrar nesse site e se o farmacêutico tiver dúvida que essa receita é uma receita verdadeira ou não, é só ele entrar nesse site ou escanear esse código que vai levar diretamente a um site do Ministério que vai comprovar, ou do CFM, que vai comprovar essa receita digital, tá? Mas até receita controlada, até receita de antibiótico pode ser feita assim? Até receita de antibiótico, né? O que eu acabei falando, na verdade, eu acho que eu só pulei a parte da receita controlada. Se for receita controlada e o médico não tiver o certificado, ele fica à disposição do farmacêutico. Ele emite a receita, escaneia, passa para o paciente e fica à disposição do farmacêutico para atestar a veracidade do receituário, sim. É bem dinâmico, né? Esse atendimento à distância é bem dinâmico, né? E é fácil, pessoal. Receita muitos residentes mesmo perguntavam quando eu comecei a fazer porque logo quando começou a pandemia, meu consultório já estava estruturado para fazer as plataformas digitais e as teleconsultas. Me perguntaram por onde que faz, então, o Memed é um site que é gratuito, que dá para você fazer receita digital, tem várias plataformas que você pode conseguir aí a sua assinatura, então procurem, não percam essa oportunidade de ajudar e de crescer o seu consultório, né? Vamos falar então um pouquinho, doutora, a gente falou sobre os cuidados que o paciente tem, né? Tem várias vantagens e desvantagens. Você falou um pouquinho dos médicos, mas além das vantagens, eu acho importante falar do acesso, da gente ter maior acesso ao número de pessoas distantes. Eu acabei falando isso da redução do deslocamento, discussão com outros especialistas, mas uma desvantagem que é fato da telemedicina é a falta de contato pessoal, né? A falta do exame físico. Existem alguns aparelhos que estão inventando e que já existem, alguns já existem, na verdade, de como você olhar a garganta, a pessoa compra, vê saturação em casa e já dá esses dados para o médico, vê a pressão e passa esse dado para o médico. Então, existem algumas ferramentas que nos ajudam na teleconsulta. Porém, existirão momentos que, como nós já conversamos aqui, que vai ter que examinar pessoalmente, não tem jeito. Mas uma grande gama de oportunidades, como orientações para alergias alimentares, no meu caso, doenças de pele, com uma foto você consegue dar o diagnóstico, né? Alergias a medicamentos, no caso de orientações de medicações, às vezes as pessoas não sabem o que usar, somente com uma teleconsulta. Consultas de psiquiatria, então, muitas vezes não são examinadas esses pacientes.
quase 100% dá para fazer virtualmente, digital. Então, é uma plataforma interessante realmente. E como que eu posso divulgar que eu estou fazendo teleconsulta? Eu decidi fazer teleconsulta depois dessa live e eu quero divulgar. Como que eu posso divulgar? Respeitando aí o código de ética, né? O médico ele pode divulgar nas redes sociais, claro, respeitando a ética de forma sóbria. Não pode divulgar o valor da consulta, mas qual que seria a recomendação? Divulga primeiro na sua lista de pacientes. Você pode encaminhar um e-mail ou WhatsApp informando aos seus pacientes que vocês estão já atendendo através de telemedicina. Também não pode ali informar o valor da consulta se não for perguntado, né? Mas você pode informar o seu paciente que você já está fazendo esse tipo de atendimento. Então, vocês já podem colocar nas suas mídias eletrônicas, nos correios, no banco de e-mails de dados que vocês estão fazendo essa metodologia, esse método. E é importante. Esse método de saúde, doutora, pode utilizar? Não? Pode utilizar sim. A ANS já emitiu um parecer técnico dizendo que o plano de saúde tem que fazer a cobertura. No entanto, qual que é a recomendação? Que antes de fazer esse atendimento, o médico entre em contato com o plano de saúde, de preferência por escrito, para estar respaldado aí, documentado, né? Para verificar quais são os procedimentos que têm a cobertura pelo telemedicina. Claro, o plano de saúde tem que fazer a cobertura de acordo com cada contrato pactuado, né? Mas o médico tem esse acesso sim. Só faça essa consulta antes, junto à operadora do plano de saúde, para verificar quais são os procedimentos que têm essa cobertura. Tem um detalhe também que nós não falamos, eu acabei não falando da parte das precauções, o que o médico precisa fazer para se resguardar. Uma recomendação também, doutora Janaína, é com relação, acho que nós falamos do ok do paciente, né? Então, assim, seria interessante também no termo de consentimento, colocar ali no termo que após a consulta, o médico também entrará em contato. O médico entrará em contato com o paciente para saber se ele foi bem orientado, já deixa ele avisado, entendeu? Então, nesse termo de consentimento, já deixa ele pré-avisado de que posteriormente a consulta vai fazer só um breve contato com ele, se ele foi bem orientado, se ele teve os esclarecimentos necessários. Porque muitas vezes numa consulta, o médico faz a consulta, mas o paciente ele sai ali, olha, não atendeu a finalidade que eu pretendia, né? Ele sai com dúvidas. Então seria bom, assim, no termo, já deixar ele pré-avisado. Por recomendação, assim, tá? Recomendação. Por isso que é bom, assim, o médico ele procurar um profissional saiba elaborar esse termo de consentimento, que busque a plataforma adequada. Entre vocês, médicos mesmos, conseguem avaliar essas plataformas, vocês, né? Eu creio que é o melhor profissional para saber qual a plataforma melhor que vai garantir esse atendimento por telemedicina, né? Então, a documentação, o médico tem que estar bem amparado. Por quê? Se tiver alguma demanda judicial, ele tem ali o dossiê dele, né? Para ele se defender. Perfeito. A doutora Luciana Maraldi é uma querida, foi minha residente, uma médica excelente que acabou pegando Covid, graças a Deus está bem, um abraço. Olha. Ela está fazendo uma pergunta aqui. Agora com a teleconsulta, assistência pelo WhatsApp de pacientes particulares, como saber a hora de solicitar que o paciente marque um horário ao invés de ficar tirando dúvidas pelo WhatsApp? Isso é bem difícil, né? Mas a gente nunca deve informar condutas pelo WhatsApp para pacientes novos, tá? Lembrando que o WhatsApp não pode ser a ferramenta, a plataforma escolhida para fazer a primeira consulta ou retorno. Ele só pode ser para uma orientação rápida, para direcionar para a plataforma correta da teleconsulta. Ele é uma ponte, é o que a doutora Estela falou, ele é uma ponte. Tá? Então, se o paciente pergunta muitas questões, você deve falar assim, é o momento do senhor marcar um retorno ou uma nova consulta para que essas dúvidas possam ser solucionadas. Então, o paciente não pode confundir essa via de acesso que o médico dá ao WhatsApp para uma questão de urgência, emergência ou uma ponte para uma análise mais completa, como uma consulta ou retorno. Justamente por isso que o WhatsApp não é plataforma ideal ou indicada
para a consulta, tá? Para a teleconsulta. Porque não é um meio seguro, pode ter vazamento de dados, tá? Então, assim, não é um meio seguro. Atender o paciente, mesmo de forma superficial, não é um meio seguro. Às vezes o paciente acaba fazendo perguntas que direcionam ao médico se aprofundar, né? Mas não é realmente meio seguro. Atrai um risco desnecessário para o médico, como profissional. Risco jurídico, né? Obrigada pelas perguntas, viu, pessoal? Obrigada pela participação de todo mundo. Doutora Estela, teria alguma pergunta? Não, eu creio que está tudo esclarecido. Se alguém tiver dúvidas, eu estou aqui à disposição, né? Com relação à sua especialidade, doutora Janaína, para pacientes crianças, é recomendável o atendimento telemedicina? É para qualquer área da saúde, né? A recomendação. Mas eu digo assim, para criança, porque as mães acabam temendo de levar deslocamento de criança, né? Por conta do contágio. Muito importante. Obrigada pela pergunta, doutora. Eu atendo adulto e criança, né? Então, na verdade, e eu acho que no caso de crianças, por conta da pandemia e idosos, quando algum idoso liga pedindo consulta presencial nessa época de pandemia, eu falo para minha secretária, por favor, fale para ele que tem opção de teleconsulta. A gente ensina como que faz. É muito fácil, não precisa baixar nenhum aplicativo. E eu oriento direitinho, vai ter a mesma segurança, vai ser da mesma forma. Tá? Tenho muitos pacientes idosos que falam assim, doutora, eu não sei como que se faz. Eu falei, você fala pelo celular? Ele falou, fala. Eu falei, vai ser igual. Só que vai ser seguro, não vai ter vazamento de informações, vai ser recomendado, está respaldado pela lei. Então, é muito fácil para a criança não se expõe ao risco de sair de casa. E geralmente, no caso, por exemplo, de alergia alimentar, dermatite atópica, eu tendo pacientes. Hoje, por exemplo, foi um dia só de teleconsulta. Paciente mandando fotos antes, manda uns exames antes, nós analisamos tudo antes da consulta. E na consulta a gente acaba discutindo só a anamnese, quando começou, como foi, o que prejudicou. Tudo que o médico pergunta no dia da consulta presencial, ele faz por teleconsulta. Ele vai ver a foto, vai analisar, vai investigar através. Eu consigo ver, como eu estou vendo, se o paciente está tendo falta de ar ou não, se está com uma coloração avermelhada ou não, se está com a boca inchada ou não. E assim conseguir dar um diagnóstico, pedir exames, tá? É possível, todos os exames são solicitados aí pela via digital, a não ser alguns procedimentos que são como teste alérgico, a gente tem que pedir para ir no consultório, mas muitos podem ser feitos por exame de sangue. Então, hoje está muito fácil. Tirar dúvidas sobre alimentação, amamentação, vacinação, orientação de alergias a medicamentos. Então, tudo isso tem grande facilidade hoje pela teleconsulta. Então, não é dinâmico, né? Correr risco, é dinâmico. E como eu falei, existem cidades aí que nunca tiveram a chance de ter especialidades tão próximas assim. Então, aproveitem o que a lei está favorecendo hoje. Nós não sabemos se isso, espero que perpetue depois da pandemia. Mas se isso vai continuar em vigor ou não, ainda não é fato, né, doutora Estela? Sim, não é fato, mas é a tendência, né? As especulações é que seja tendência, é que nem no meio jurídico, né? A audiência por teledistância, né? Videoconferência. Também nesse momento da pandemia, com os fóruns fechados, as audiências estão também acontecendo à distância, os juízes, servidores trabalhando home office, então nós estamos em casa ou no escritório fazendo audiência. E também a especulação é que veio para ficar. É algo inédito também. Não digo que é inédito, já existia no direito penal, né? Por conta de oitiva de presos, né? À distância. Mas na área civil e trabalhista é praticamente inédito. Então, algo que é prático, né? Que nem o atendimento à distância de médico também é prático. É seguro, desde que seja corretamente utilizado. O que o médico tem que ter em mente é a escolha da plataforma. Ele tem que ter em mente que ele tem que garantir a segurança do sigilo, segurança jurídica, né? E se for bem utilizado, vem para ficar. A especulação é que a telemedicina a tendência é ficar. Se vai realmente
prevalecer, né, essa informação, nós não sabemos, é especulação, né? Então, seria isso. Muitas pessoas têm sido ajudadas com essa Sim, orientação e possa ser expandido para o Brasil todo. Atendi brasileiros da Colômbia nesses meses, brasileiros que olha, estão na Espanha e que não têm contato com especialistas lá. E através de uma boa internet, a gente um dia está no sul, outro dia está em outro estado, outro dia está em outro país e consegue sim, levar uma medicina de ponta, com uma boa análise, com uma boa anamnese, com sigilo, com veracidade, segurança e sempre com muito amor e carinho, né? Que eu sim. nunca posso deixar de falar. Mas eu gostaria muito de agradecer a sua participação. Doutora Estela, nós estamos aqui já acabando quase uma hora de live. Foi muito proveitosa essa conversa. Nós falamos hoje. Quem quiser, depois essa live vai ficar gravada no meu IGTV, tá? Pode buscar lá e assistir desde o começo. Tem várias dicas, anotem esses passos. Se vocês tiverem dúvidas de como que é feito um termo de consentimento livre esclarecido para sua clínica, entre em contato com a doutora Estela, ela presta consultoria no Instagram dela, entre em contato pelo direct lá e sintam-se seguros para dar esse passo, vocês médicos, e sintam-se seguros, meus queridos pacientes, para agendar uma teleconsulta. Sintam-se seguros porque vocês vão estar respaldados caso vocês precisem marcar um retorno presencial. Isso é possível também, mesmo tendo feito o caso novo, a primeira consulta como virtual. E tudo tem que ser bem explicado. Caso tenham dúvidas, entre em contato com a minha secretária, ela vai poder orientar melhor, detalhe por detalhe, para que vocês se sintam seguros. Doutora Estela, alguma consideração final? Eu queria agradecer mais uma vez, fico à disposição para qualquer dúvida. Espero que tenha esclarecido, né? O assunto aí não é novo, mas é muito importante para esse momento, né? E eu estou à disposição e agradeço mais uma vez a doutora Janaína pelo convite e participação, foi muito produtiva. Estamos à disposição de todos. Muito bem, pessoal. Muito obrigada pela participação. Um abraço, boa noite. Fiquem seguros, fiquem em casa. Sim, boa noite a todos, um abraço a todos. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.